Queridos irmãos, bom dia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Vamos passar para o momento de exposição das Escrituras Sagradas. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, vamos ler do versículo 1 ao versículo 19. E eu vou solicitar que você permaneça com a sua Bíblia aberta para a exposição das Escrituras. Vamos falar sobre sem ressurreição, existência vã, existência vazia, existência infrutífera. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1, diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito, mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim preguemos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e que ainda permaneceis no pecado, nos vossos pecados. Ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Até aqui, feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, nós rendemos graças ao Senhor por esse momento que nós já cantamos, louvamos, celebramos ao Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, e pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito haja com poder e graça nesse momento de exposição das Escrituras Sagradas, rogando ao Senhor, ó Pai, que em nome de Jesus a iluminação venha sobre nós e que nós saiamos daqui entendidos da Tua Palavra. Muito obrigado por esse momento, muito obrigado por esse culto e que, ó Deus, possamos compreender o valor real da ressurreição em nossas vidas. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Uma pergunta filosófica para começarmos. O que é realidade? Parece uma pergunta tão simples, né? Mas, para alguns, a realidade é tudo aquilo que os nossos sentidos conseguem perceber ou captar. Para outros, a realidade precisa necessariamente ter o seu início na validação cognitiva da coisa em si. Ou seja, tudo se baseia na razão. A realidade não pode, queridos irmãos, estar vinculada a um sentimento humano, à razão humana.
Porque toda a razão humana, todo o sentimento humano, eles estão sob o domínio do pecado, e por isso são conceitos de senso, mas que, na verdade, não trazem uma realidade verídica para as nossas vidas. Bom, então como nós vamos definir a realidade? Nós vamos definir de tal maneira de que nós devemos perceber que ela emana de uma fonte isenta de erros e que trata com exatidão a respeito da criação de Deus. Portanto, a realidade está dentro da concepção divina, cabendo ela dentro da razão humana ou não, cabendo ela no sentido humano ou não. Realidade. A grande realidade em questão nessa manhã é que Cristo ressuscitou. E nós, hoje, somos salvos por conta da ressurreição do nosso Senhor. Um domingo, numa manhã, onde as mulheres foram ali embalsamar o corpo do nosso Senhor, essa realidade, ela se fez presente na história humana. E hoje nós estamos aqui para poder adorar o Senhor e bendizer e trazer para nós essa realidade de ressurreição. Queridos irmãos, estamos diante de um dos textos mais complexos da Escritura Sagrada. Paulo está no último tema da sua primeira carta aos Coríntios, e o tema é ressurreição. Depois de ter tratado tantas coisas, Paulo chega a esse ponto de argumentar de maneira introdutória aqui no capítulo 15, a partir do versículo 1, a respeito da ressurreição de Jesus. Mas reparem, queridos irmãos, que eu vou separar esse texto em dois momentos para que isso seja um pouco mais claro. No primeiro momento, nós vamos do 1 ao 11, porque Paulo vai argumentar de maneira introdutória sobre a realidade da ressurreição. E depois dos versículos 12 a 19, Paulo vai mostrar de maneira bem lógica a ressurreição, o impacto dela na nossa vida, na vida de um cristão. Então fique atento aí com relação às Escrituras Sagradas, que nós vamos passear aqui nesse texto e tentar entender um pouco o que o apóstolo Paulo está dizendo. Reparem, queridos irmãos, versículo 1 e 2 vai falar: irmãos, venho lembrar-vos do evangelho que anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Queridos irmãos, Paulo está declarando que um evangelho foi anunciado. Uma boa nova foi anunciada aos coríntios, aos gentios, aqueles que moravam na cidade de Corinto. E esse evangelho que Paulo anunciou, ele também está sendo percebido e está sendo observado de maneira que os coríntios estão perseverando nele. Mas reparem, queridos irmãos, que a fé evangélica, ela segue firme à medida que nós vamos compreendendo a respeito desse evangelho. E compreender a respeito do evangelho é muito mais do que saber teologia. Compreender a respeito do evangelho é muito mais do que ser um expert em argumentos filosóficos, teológicos. Entender do evangelho é você de fato aceitar a realidade que é devida e assim nós vivermos uma vida santa para a glória de Deus. Afinal de contas, nós nascemos e vivemos para a glória do Senhor. Paulo não termina os seus argumentos introdutórios aqui. Ele fala assim: por este evangelho vocês estão sendo salvos. Aqui parece que Paulo se utiliza de uma sentença que mostra um presente contínuo, embora aqui no nosso texto em português não mostre isso, mas nós vamos ver no texto original que deveria estar mais ou menos escrito assim: esse evangelho, por esse evangelho vocês estão sendo salvos todos os dias. O que isso significa? É lógico que a gente sabe que a salvação é pontual, ela não é um processo.
Diferente da santificação. A santificação é diária, é um processo que nós vamos lutando para que nós nos tornemos santos diante de Deus, e o Espírito Santo é aquele que valida essa santidade, é aquele ajudador que nos auxilia nesse processo. Mas aqui Paulo está dizendo que a salvação, ela é um processo também, porque a graça não é esgotada na apropriação ou na chegada da fé. Queridos irmãos, nós não podemos cair nesse engodo de que quando a fé é despertada no nosso coração, ali a nossa salvação ela está no clímax. Não. A fé ela é despertada no nosso coração e nós cremos para a salvação, mas a nossa fé, por conta da nossa natureza, ela é oscilante. Você já teve essa percepção? Tem dia que você está crendo mais. Tem dia que o seu coração acorda, o seu coração está cheio de fé. Mas tem dia que você está desanimado. Parece que a realidade salvífica não tomou conta da sua existência. E por isso o apóstolo Paulo aqui, orientando os irmãos lá de Corinto, ele está dizendo que vocês são salvos por essa percepção, se vocês retiverdes tal palavra que eu vos preguei. A palavra que eu preguei, a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas reparem, queridos irmãos, isso é uma evidência contínua da nossa salvação. É um sentido, então, processual, porque essa salvação oferecida a todos os crentes em Cristo Jesus, e eles perseveram em santidade em suas vidas, porque a fé vai conduzir cada crente com um objetivo específico, ou seja, a ressurreição dos mortos e a nossa morada com o Eterno. Bom, versículo 1 e 2. Só que reparem, queridos irmãos, o versículo 3 ele chega com muita ênfase, porque o apóstolo Paulo ele faz essa pequena introdução e depois ele fala assim: pessoal, antes de eu entrar no tema, antes de eu entrar no assunto, antes de tudo, reparem só o que Paulo vai falar: eu vos entreguei o que também recebi. O que Paulo está querendo dizer com tudo isso? Paulo está dizendo assim: reparem só, porque tudo que eu vou falar, eu não tirei da minha própria cabeça. Reparem só, porque tudo que eu vou falar não é uma coisa que eu acho, não é uma realidade criada pela minha mente, mas tudo que eu vou falar, eu recebi do Senhor Jesus Cristo antes para poder entregar a vocês. E o que ele recebeu? A realidade. A realidade. Qual é essa realidade, queridos irmãos? Que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Qual é essa realidade? Que ele foi sepultado, sim, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. E queridos, reparem só, uma primeira coisa que eu queria que você prestasse bastante atenção, que dentro desse texto, Jesus é tratado como Cristo. Em momento nenhum, o apóstolo Paulo vai se dirigir como nosso Senhor, ou como Jesus, o nome próprio do Senhor Jesus, porque Jesus é um nome muito comum. Mas aqui, Paulo tem a intenção de dizer que não foi um homem que morreu e que ressuscitou. Não foi um homem que padeceu e venceu a morte, mas sim o Filho de Deus, porque Cristo significa o enviado, o Messias, aquele que Deus elegeu, aquele que é amado do Senhor e se entregou por nós, ou seja, o próprio Deus ressuscitando dos mortos depois da sua encarnação. Essa é a primeira coisa que eu quero que você tenha em mente. Sempre você vai escutar essa palavra, Cristo, não é à toa. Paulo está mostrando para os coríntios que, de fato, Jesus é o Cristo de Deus. Mas, queridos irmãos, uma coisa extremamente interessante é que os argumentos que Paulo vai usar são de origem de duas fontes. Tem duas fontes como origem. A primeira, as Escrituras Sagradas. Reparem, antes de tudo, versículo 3, se você tiver com a sua Bíblia, reparem bem.
Vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as... Vamos juntos? Segundo as... Paulo está falando assim, olha, não estou falando isso. Segundo as Escrituras. Vamos fazer um exercício aqui, da gente tentar entender o que Paulo está dizendo. Ele não está falando dos evangelhos. A carta de Paulo aos Coríntios a primeira, pelo menos, né, que a gente tem como primeira, foi escrita mais ou menos entre o ano 55 e 56. Na mesma época que estava sendo escrito o livro de Tiago. O evangelho de Marcos, que é o primeiro relatado aqui nas Escrituras, é o evangelho que vem logo em seguida, no ano 56 também. Então, Paulo não está falando de relatos de Mateus, Marcos, Lucas, muito menos de João, que foi o último evangelho a ser escrito. Paulo está falando assim, olhem para as profecias, e as profecias vão dizer que Cristo morreu pelos nossos pecados. As Escrituras vão dizer isso. Paulo está falando assim, não precisam acreditar nas palavras da minha boca, no que tange a minha imaginação, mas acreditem nas Escrituras Sagradas, porque as Escrituras Sagradas estão testificando que Jesus Cristo, Ele morreu em favor dos nossos pecados. Queridos irmãos, isso é uma realidade tão maravilhosa, mas infelizmente tem sido usada para esconder os nossos pecados. Num tempo onde a gente fala de que Deus é amor e Ele justifica os nossos pecados, e é verdade tudo isso, mas a gente sequer tem a hombridade de abandonar, se arrepender dos nossos pecados. Está nas Escrituras. É uma realidade. Não é coisa da nossa imaginação. Está atestado pelos profetas, pelo cumprimento que é o próprio Cristo. Mas a gente distorce a realidade para caber dentro da nossa existência. Mas Paulo ainda não termina. Ele continua e fala no versículo 4, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Mais uma vez ele aponta para o Antigo Testamento e fala assim, olha, vocês precisam perceber que Cristo, apesar de ter sido sepultado, Ele ressuscitou ao terceiro dia. Lá em Isaías vai dizer que com os marginais ele foi condenado, mas entre os príncipes ele foi sepultado. E ao terceiro dia ele ressuscitou, essa é uma realidade. Agora, depois desse argumento que ele traz escriturístico, das Escrituras Sagradas, das profecias, dos Salmos, que apontam para essa realidade de Jesus, que Ele morreu pelos nossos pecados, que Ele ressuscitou para trazer a vida eterna, agora Paulo, ele não mais argumenta segundo as Escrituras. Agora ele argumenta segundo os testemunhos. Reparem, versículo 5. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Agora ele não fala segundo as Escrituras. Por quê? Porque Paulo não estava falando de evangelho. Do evangelho, biografia de Jesus. Paulo está falando do Antigo Testamento. E aqui não tem relato. Ele está dizendo o que ele pesquisou, o que ele sabia, o que a história da igreja estava trazendo como realidade. Ele apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. E aí Paulo fala assim, se vocês não quiserem acreditar no que eu falo, então procurem, porque tem muitos que ainda estão vivos nos dias de hoje. Obviamente, a gente está falando num contexto lá de 55 anos depois de Cristo. Mas, porém, alguns já dormem. Depois ele foi visto por Tiago. Quem é Tiago? Tiago é o meio-irmão de Jesus, muito provavelmente é o meio-irmão de Jesus. Foi aqui que Tiago teve a sua conversão. E se tornou um grande expoente na igreja primitiva. Foi ali que Tiago teve a experiência com seu próprio irmão, acreditando de fato que ele era o Cristo de Deus. E assim, depois ele presidiu lá em Atos capítulo 15, o concílio de Jerusalém. E ele continua, mais tarde, por todos os apóstolos.
Reparem que Paulo, ele vai citando gente graúda, né? Ele vai citando Cefas, depois ele fala dos 12, depois ele fala de uma multidão, que ele não fala os nomes, mas pela quantidade, a gente consegue considerar que isso é válido, né? Pela uma quantidade expressiva de pessoas. Depois ele fala de das pessoas mais influentes ali na igreja primitiva, que era também meio-irmão de Jesus, Tiago. Mais tarde, de novo, ele cita os apóstolos. E afinal, depois de tudo isso, depois dessas aparições, Cristo também apareceu para Paulo como por um nascido fora de tempo. O comentarista Barclay vai dizer que ele é um abortado. É um abortado, é fora do tempo, é aquele que não viu face a face Jesus em sua encarnação, mas teve uma experiência gloriosa com um Cristo ressurreto. Mas reparem, queridos irmãos, ainda estamos nos momentos introdutórios aqui, e Paulo vai falar assim: apesar disso tudo, eu sou o menor dos apóstolos. Aqui o apóstolo Paulo não está fazendo uma falsa modéstia, não está falando de maneira falsa, mas ele está dizendo que, se eu pudesse ter tido, de fato, um encontro com Cristo encarnado e visto todas as obras que ele fez, mas eu consegui ver ele em seu estado pleno em glória. Mas ainda assim, eu sou o menor dos apóstolos, porque apesar da minha grande experiência, eu persegui a igreja de Deus. Queridos irmãos, o nosso chamado transcende as nossas experiências. Às vezes a gente se torna ou se acha indigno do Evangelho, e isso é um sentimento válido no nosso coração, mas nós devemos nos lembrar de que o chamado que Deus nos dá, o chamado que Deus nos faz, é muito maior do que as nossas experiências. Paulo, quando ele prega em Atenas, lá em Atos, capítulo de número 16, se não me engano, ele vai falar assim: agora Deus não levou mais em conta o tempo da ignorância. Quando Paulo prega isso aos atenienses, ele estava falando de si próprio. Eu era ignorante a ponto de perseguir a igreja. Eu era ignorante a ponto de não perceber que a igreja é o corpo de Cristo. E talvez seja essa a sua realidade nessa manhã. Uma ignorância, não no sentido de ser alguém iletrado, eu estou falando de ignorar mesmo, de olhar para a igreja e achar que isso não é importante, de olhar para a comunidade de fé e falar: eu não preciso pertencer a uma. Mas Deus não leva em consideração o seu pecado. Muitas pessoas têm vergonha de entrar na igreja. Muitas pessoas não vêm na igreja porque acham que as suas vidas dissolutas estão muito pesadas, estão muito manchadas, e agora já não merecem mais o perdão divino. A verdade, queridos irmãos, é que o perdão de Deus é infinito. Ele sobrecarrega a nossa vida de perdão, mesmo que nós estejamos cheios de pecados. Um pecado que foi pregado na cruz, a dívida que foi rasgada no momento do tetelestai, no momento em que Cristo disse: está consumado. Mas reparem, queridos irmãos, o apóstolo Paulo não nega a sua realidade. Mas pela graça de Deus eu sou o que sou, versículo 10. E a sua graça que a mim foi concedido não se tornou vã, não se tornou vazia. Pela graça eu sou o que sou. Eu sei que a teologia reformada, ela aponta muito para o lado antropológico negativo, que nós todos somos depravados, e isso é verdade. Existe a depravação total, mas a partir do momento em que Cristo nos atinge com a sua graça, em que a graça é irresistível, nós nos tornamos sim depravados, nós somos sim depravados, mas nos tornamos eleitos, filhos de Deus. Agora existe dupla realidade em nossa existência. Nós somos depravados, mas ao mesmo tempo santos, separados.
povo de propriedade exclusiva de Deus. Pela graça eu sou o que sou. Será que a gente pode dizer isso? Eu sou o que sou pela graça. Quantas pessoas abrogam para si o que são pela sua sapiência? Quantas pessoas estão dizendo que são alguma coisa por conta do dinheiro, por conta do status, por conta da saúde, por conta da beleza? Mas nós somos o que somos pela graça de Deus. Só há existência em minha vida se for pela graça de Deus. Ou seja, se a gente jogar o argumento contrário aqui, a gente vai perceber que sem a graça nós não somos nada. Somos pessoas perambulando sem uma existência, sem um objetivo. Mas pela graça sou o que sou. E essa graça me foi concedida, não se tornou vã, vazia. O que nós estamos fazendo com aquilo que Deus colocou em nosso coração? Porque uma coisa é estar vazio, outra coisa é Deus encher e a gente mesmo esvaziar. Uma coisa é você pegar um copo que tem ali apenas um local onde se coloca água. Outra coisa é você pegar um copo furado. E tentar colocar água e tentar saciar a sua sede. Porque ele vai se esvaindo, esvaziando-se. Às vezes a gente sabota o nosso coração dessa maneira. A graça vem sobre as nossas vidas, mas a gente ignora a graça. Somos semelhantes àqueles dos quais João apontou em seu evangelho, que não receberam a Cristo. Não recebem a graça. Ela não tornou vã, antes trabalhei. Reparem, queridos irmãos, se essa graça, ela é frutífera, ela não é vazia no meu coração, antes eu começo a trabalhar. E aqui Paulo não está falando de comparação com os outros apóstolos, ele está falando assim, muito mais eu do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Ele está falando assim, olha, tudo que eu faço, tudo que eu tenho pregado, é porque a graça de Deus está comigo. E eu trabalho. A graça me compele a alguma coisa. A graça precisa me levar a alguma coisa. Não adianta a gente falar, eu sou salvo pela graça, se isso não me compele a adorar o Senhor em espírito e em verdade. Não adianta falar, eu sou salvo pela graça, se isso não arde no meu peito a ponto de eu romper com a minha rotina e estar aqui na casa do Senhor, em coletividade na adoração. A graça precisa impulsionar o ser humano a uma vida de muito mais intimidade com o Senhor. E quando eu falo intimidade, é colocar a mão na massa, é trabalhar, é pregar, é dizer a respeito desse Cristo que morreu e ressuscitou, e está à direita de Deus Pai, e vai vir no dia certo, na plenitude certa, para buscar a sua igreja, da qual Ele comprou com o seu próprio sangue. E aí ele chega ao fim desse primeiro argumento, portanto, olha só que interessante, né? Portanto, por conta disso, queridos irmãos de Corinto, seja eu ou sejam outros apóstolos, assim preguemos, assim crestes. Bom, essa é a introdução que o apóstolo Paulo faz. E só para recapitular, ele fala que há um evangelho pregado, há uma fé desenvolvida, há base nas escrituras e nas testemunhas, e depois ele dá um pouco mais de ênfase na sua experiência, falando do que a fé o compele a viver. Mas, queridos irmãos, eu quero convidar você a pensar um pouquinho nos argumentos que Paulo vai apresentar do versículo 12 até o versículo de número 19. Queridos irmãos, prestem atenção. Paulo fala assim, ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Quando Paulo diz essa expressão que é corrente pregar que Jesus ressuscitou, que Cristo, na verdade, ressuscitou dentre os mortos,
mortos. Ele está dizendo que a fé evangélica compele ao entendimento da ressurreição. Em outras palavras, não existe evangelho ou boa notícia se não houver o anúncio da ressurreição. Daí Paulo faz uma pergunta, né? Ele faz essa pergunta, por que alguns afirmam no meio de vós que não há ressurreição dos mortos? Essa pergunta, embora pareça que Paulo esteja invalidando o seu argumento inicial lá no versículo de número 1, que diz assim: venho lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, no quais ainda perseverais. Paulo está dizendo no versículo 12, que muitas pessoas ali da igreja que está em Corinto, elas não estão acreditando na ressurreição dos mortos. Por que que há tanta gente que não acredita nessa doutrina? Paulo não está simplesmente invalidando, ele está confrontando, pois os coríntios estão vivendo um evangelho seletivo. Queridos irmãos, o evangelho não pode ser seletivo. Nisso eu acredito, nisso aqui eu não acredito, isso aqui vai de encontro ao meu coração. Aliás, isso é muito perigoso, porque teve um homem, um teólogo liberal, que falou assim, que a palavra se torna a palavra de Deus quando ela faz sentido no seu coração. Se ela não faz sentido no seu coração, então ela não é palavra de Deus. Ou seja, ele fala que existe potencialidade nas Escrituras para se tornar palavra de Deus. Mas vai depender da minha experiência com a palavra. O Evangelho não é assim. O Evangelho não é uma lanchonete que você chega e fala assim, olha, eu quero esse hambúrguer aqui, mas sem o alface, sem o milho, eu quero com mais molho ou menos molho. O Evangelho não é seletivo, não é um self-service. Tudo que está nas Escrituras são as palavras do nosso Deus. Nós precisamos encarar como doutrina, como mandamento. E o apóstolo Paulo, o mesmo apóstolo que está escrevendo aqui aos Coríntios, ele vai dizer lá em Romanos 1,16, o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, por isso não me vergonho do Evangelho. Ou seja, o Evangelho não é um conjunto subjetivo de conhecimentos e práticas, das quais a gente escolhe, mas ele é o poder de salvação para todas as pessoas que recebem esse Evangelho. Nós precisamos crer nesse Evangelho. Nós temos um ministério aqui na igreja muito bonito, Amor Sem Reservas. Mas a gente sempre frisa com os irmãos que o que transforma o ser humano não é a assistência que a gente dá, é a palavra pregada. O que traz dignidade ao ser humano é a palavra, é o Evangelho anunciado, o Evangelho que mostra que o Deus se encarnou, se misturou no meio de gente pecadora, se fez maldito, mas morreu pagando o preço do pecado e ressuscitou para nos dar dignidade. Paulo vai continuar. E se não há ressurreição, versículo 13, dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Reparem que Paulo está usando argumentos lógicos. Vocês estão falando que não tem ressurreição dos mortos, então o próprio Cristo não ressuscitou. Simples assim. É o confronto que Paulo começa para validar a sua refutação da vida vazia que eles estavam vivendo. E Paulo não para por aí. Ele começa a jogar dúvidas na mente daqueles irmãos, e ele começa a falar assim, versículo 14, e se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação, e vã é a vossa fé. Ele começa a falar assim, olha, pensem bem, se vocês estão aí colocando a mente de vocês nessa inverdade, nessa mentira de que não existe ressurreição, então vocês estão fazendo das nossas palavras, das nossas pregações vazias.
E não só isso, prestem atenção, porque a fé que está sendo despertada no coração de vocês é uma fé igualmente vazia. Porque algo vazio não pode produzir algo cheio. E algo vazio é produto daquele outro vazio. E aqui a palavra vã é kenos, no grego, vazio, sem sentido. E por que eu estou falando isso, você vai entender. Vã é a nossa pregação e vã é a vossa fé. O que Paulo está dizendo é, o que nós estamos fazendo? Se não existe ressurreição dos mortos, e aí talvez se a gente colocar na realidade da primeira igreja, poderia perguntar assim, se não existe ressurreição dos mortos, o que nós estamos fazendo aqui? 8:30 da manhã? O que nós estamos fazendo nos nossos domingos, vindo à casa do Senhor? Por que nós participamos de ministérios? Por que nós somos presbíteros, pastores? Por que nós somos líderes? Por que nós amamos o próximo? Por que nós nos ajuntamos? Não faz sentido. Para quê? Se não existe ressurreição, se a nossa vida é viver, comer, beber e nos deliciar desse mundo, porque amanhã nós morreremos, para que nós vamos viver a realidade eclesiástica? Para que vamos fitar os nossos olhos lá na eternidade e aguardar, lá no futuro, e aguardar a vinda do Senhor? Agora, no versículo 15, irmãos, Paulo vai rasgar o verbo. Paulo fala assim, e se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam. Olha só o que Paulo está dizendo. Nós somos inimigos então de Deus. Se Deus não ressuscitou e a gente está falando que ressuscitou, a gente está fazendo um contra-argumento. Inimigos da cruz, inimigos da ressurreição, naturalmente inimigos da salvação. Paulo está falando isso. Somos falsas testemunhas, todos aqueles que viram, Cefas, depois os 12, depois os 500, depois Tiago, depois eu mesmo, nós somos falsas testemunhas, não vale a nossa palavra, porque afinal de contas vocês estão falando que não existe ressurreição dos mortos, mas Deus está falando que existe, então a gente está julgando contra Deus. Paulo está combatendo essa heresia, essa descrença. Ele está pegando essa palavra e falando assim, olha, vocês estão colocando a gente como opositores de Deus, como aqueles que contrapõem a palavra inerrante do Senhor. Queridos irmãos, somos muitas vezes opositores, porque nós negamos as doutrinas básicas da fé cristã, e falando mais especificadamente agora, nós negamos a ressurreição. Eu lembro de uma pequena história que me contaram, foi um pastor que me contou, que teve uma chuva muito forte em Juiz de Fora, muito tempo atrás. E esse pastor se abrigou numa marquise, e ficou lá esperando a chuva passar, porque não tinha como sair dela, e de repente apareceu um irmão da igreja. Ele falou assim, pastor, que medo, achei que Jesus estava voltando. Aí esse pastor, ele deu uma pequena risada, falou, e você tem medo disso? A gente vai apagando as doutrinas da nossa vida, as doutrinas divinas. A gente vai esquecendo da ressurreição. Irmãos, não importa o que você está sofrendo, o importante é que um dia
aquele mesmo Deus que ressuscitou Cristo dentre os mortos, há de ressuscitar você no último dia, para que você tenha uma vida plena na presença do Senhor, e não haverá morte, choro, não haverá dor, nem ranger de dentes, porque essas coisas passarão. Essa é a realidade de todo cristão. E aí Paulo, mais uma vez, ele continua a sua argumentação. Ele fala, olha, nós somos opositores de Deus, porque Cristo, Ele não ressuscitou, segundo vocês, e a gente está falando que ressuscitou, e as testemunhas falam que ressuscitou, e que as Escrituras falam que ressuscitou, mas vocês estão falando que não. Então, somos opositores de Deus. E aí ele chega no versículo 16, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. É lógico, é algo muito simples de ser colocado, mas Paulo agora está mostrando de maneira mais abrupta que os coríntios estavam dizendo contra o próprio Deus, ou então os apóstolos estavam contra Deus, alguma coisa estava errada, e Paulo está aqui tentando consertar a visão dos coríntios. Versículo 17, e se Cristo não ressuscitou, vã é a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Queridos, esse texto é chave, porque olha só, se Cristo, repare, mais uma vez, não é Jesus, é Cristo, Paulo está falando, Deus ressuscitou, Deus não ressuscitou, se Deus, o Cristo, o Filho de Deus não ressuscitou, então vã é a vossa fé. Parece que a gente já repetiu isso algumas vezes, mas a palavra vã aqui tem um outro significado, tem um significado de infrutífero, mataios, essa expressão grega, se uma era kenos, a outra é mataios, então ele está falando assim, se Cristo não ressuscitou, a sua fé é infrutífera, ela não vai produzir nada no seu coração, porque não há esperança para aqueles que não acreditam na ressurreição dos mortos. Mas, queridos irmãos, reparem que a outra parte do versículo, ela é, de fato, um confronto absurdo, porque Paulo fala assim, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Olha só, parece que Paulo está se contradizendo, porque reparem, versículo de número 1 e 2 vai falar assim, irmãos, venho lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Ainda perseverais? Vocês estão perseverando no evangelho. Porque ele, o evangelho também, está salvando vocês, se retiverdes a palavra, tal como vos a preguei, a menos que tenhais crido em vão. Olha só, Paulo está dizendo agora, no versículo 17, vocês estão com a fé infrutífera, e por conta dessa fé infrutífera, vocês estão permanecendo, não na palavra, não na pregação, não no evangelho, mas os vossos pecados. Não produziu nenhum tipo de fruto, principalmente fruto de arrependimento. Paulo aqui está, de fato, colocando bem evidente, diante de todos os leitores, de que se não há ressurreição, se isso não aconteceu de fato, nós não acreditamos na remissão dos pecados. E aí ele continua, ele coloca ainda argumentos mais pesados. E mais ainda, os que dormiram em Cristo, os que morreram, aqui é um eufemismo para a morte, os que morreram em Cristo, pensando que estavam acreditando em Cristo, na verdade pereceram, porque não deram crédito à ressurreição. Porque não tem ressurreição dos mortos. E se já morreram, então pereceram. Queridos irmãos, finalizando, os argumentos de Paulo a respeito da ressurreição, ele vai falar assim, se a nossa esperança em Cristo, no Deus Filho, se limita apenas a esta vida, se não há ressurreição,
se não tem o porvir, se não existe o céu, se não existe a bodas do Cordeiro, se não existe, de fato, uma comunidade eleita que será súdita no reino celestial do Senhor, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Ressurreição traz sentido para a nossa existência, porque a nossa existência, ela não começa da concepção ao túmulo. Ela não vai da concepção ao túmulo. Ela continua até a eternidade. E se a gente fica olhando somente para essas coisas que estão aqui, nesse plano, que tipo de roupa eu visto, que tipo de carro eu ando, com qual casa eu estou vivendo, em que casa eu estou vivendo, que emprego eu tenho, como está o meu cabelo, como está a minha aparência, como estão as coisas desse mundo, então a gente é infeliz. Em outra tradução, na Revista Corrigida, vai falar, nós somos os mais miseráveis. Miseráveis de todos os homens. Cristo não morreu e ressuscitou só para vivermos isso aqui. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Mas não é só isso. O seu sacrifício também fica vazio e infrutífero em nossa vida, se a gente não acreditar na ressurreição do nosso Deus. Mas a boa notícia é que não somos somente miseráveis e infelizes por conta dos nossos pecados. Quando olhamos para a história e percebemos que Cristo ressuscitou para ser o precursor de uma eternidade, nós vamos lembrar que nós também estaremos com esse Senhor na glória celestial. Conclusão disso tudo, queridos. Primeira coisa, entendemos e valorizamos a ressurreição de Cristo? Se sim, como ela influencia em nossa vida? Nós vivemos como alguém que está nesse mundo de malas prontas, peregrinos para morar com o Senhor? Segunda coisa, vivemos de maneira vazia e infrutífera? Como é que está a sua existência? É vazio? É um oco existencial? É infrutífero porque você não consegue produzir frutos para a sua própria vida e nem para a vida do próximo? Terceira, como está o evangelho que você recebeu? Se limita a esse plano? A essa vida? Queridos irmãos, voltando à nossa introdução, realidade. Não é aquilo que nós sentimos, não é epidérmico, não é cognitivo, apenas passa por tudo isso, mas é algo que tem um atestado de alguém superior. E esse alguém superior é Deus, que criou todas as coisas. E esse Deus que criou todas as coisas é o mesmo Deus que teve misericórdia de nós e nos redimiu em Cristo e ressuscitou Cristo dos mortos para que tivéssemos uma vida eterna na presença dEle. Que Deus possa nos abençoar. Feche seus olhos, vamos orar. Vamos ficar de pé. Você pode agradecer ao Senhor pela ressurreição do nosso Cristo, o nosso Jesus. Agradeça, tenha gratidão no seu coração. Fale, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor não precisava morrer em meu favor, mas o Senhor, num ato gracioso, se deu por mim, miserável, pecador, indigno, carente, mas eleito do Senhor. Obrigado a Deus, porque a minha fé não é vã, não é vazia. A minha fé não é infrutífera. Antes, eu creio na ressurreição e por isso ela tem um objetivo, ela tem um preenchimento. A minha vida, ela é frutífera. Obrigado, Senhor, porque eu poderia estar em tantos lugares nesse momento,
gastando a minha existência, mas eu estou aqui adorando o teu santo nome, louvando ao Senhor por tudo que o Senhor é. Obrigado, Senhor, porque num dia tão tenso, onde as trevas tomaram conta do dia, onde o seu filho estava expirando os seus últimos suspiros, o Senhor nos salvou, e ao terceiro dia Ele ressuscitou, atestando o que estava nas Escrituras, e trazendo essa realidade de salvação para as nossas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus, o teu povo está aqui, nessa manhã, com o coração cheio. O teu povo está aqui, ó Deus, nessa manhã de ressurreição, agradecido, ó Pai, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor vai fazer. Muito obrigado, Deus, por essa comunidade de fé. Continue, Senhor, despertando essa doutrina maravilhosa da ressurreição em nosso coração, para que, ó Deus, a nossa vida tenha propósito, sentido e tenha, ó Deus, muitos frutos internos e externos, ó Pai. Ó Deus, nos ajude, enquanto cristãos, a vivermos cada dia mais para glorificar o teu santo nome. Nós oramos assim, agradecidos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Pode se assentar, querido irmão e irmã.